NOx de cada uma dessas moléculas representadas? Bom, vamos para o primeiro caso, onde nós temos o Mg+2, ou seja, o íon magnésio. Para nós determinarmos o NOx desse íon, é bem simples. Por quê? Porque o NOx de um íon é a sua própria carga. Nesse caso, nós temos Mg+2, portanto, o NOx do íon magnésio, nesse caso, é mais 2. Agora, vamos para esse caso aqui. Nós temos o ferro 2O3. Bom, sabe-se que, em sua grande maioria, o NOx do oxigênio é menos 2. Notem que nós temos 3 oxigênios, portanto, o NOx do oxigênio para essa estrutura é menos 6. Porque se cada oxigênio contribui com menos 2, menos 2 vezes 3, menos 6. Observem que a estrutura F2O3 não tem carga. Isso significa que a somatória de quem está oxidando e reduzindo deve ser igual a 0, certo? Bom, se nós temos apenas dois elementos químicos, o ferro e o oxigênio, se o oxigênio já tem carga menos 6 e a somatória dessa carga com a carga do ferro deve ser igual a 0, então subentende-se que o ferro tem carga mais 6, certo? Mas vamos ver isso matematicamente falando. Bom, como eu mencionei anteriormente, cada elemento químico contribui com uma carga. E como aqui nós temos uma estrutura que não tem uma carga, ou seja, a somatória de quem oxida e quem reduz tem que ser igual a 0. Então, 2 ferros mais o menos 6 da carga do oxigênio deve ser igual a 0. Então, eu passo o menos 6 para o outro lado da igualdade a fim de isolar o ferro. Se 2 ferros é igual a 6, então eu passo 2 dividindo, cada ferro tem carga mais 3. Desta forma, nós identificamos que o NOx do ferro é mais 3 para cada um dos ferros, certo? E menos 6 do oxigênio, menos 2 para cada um dos oxigênios presentes nessa estrutura. Nesse próximo caso aqui, que é o gás nitrogênio, é bem simples, o NOx é 0. Por quê? Porque observe que nós temos N2, ou seja, um nitrogênio ligado a outro nitrogênio. Se nós temos o mesmo elemento químico, isso significa que não tem como um oxidar e o outro reduzir, certo? Portanto, o NOx para essa substância é 0. Ou seja, sempre que vocês verem um elemento químico ligado a outro elemento químico, como, por exemplo, o H2, o O2, o Cl2, isso significa que o NOx é 0, certo? Em suma, as substâncias simples possuem NOx 0.